falar sobre as reservas arqueológicas, que é um tema que sempre me interessou e que me preocupou, sobretudo numa fase como aquela em que nós estamos, em que com a comunicação anterior vocês podem ter uma percepção do estado do património em geral e do património arqueológico em particular. Portanto, propus-me falar sobre as reservas arqueológicas, sobretudo no sentido de repensá-las, até porque elas constituem, têm uma enorme importância como memória e garantia também da disponibilidade para novos estudos dos bens materiais arqueológicos. Eu gostaria de primeiro começar pela avaliação da lei. E a Lei de Património, Lei número 107 de 2001, de 8 de setembro, no ponto 3 do artigo 4, definiu que os bens provenientes da realização dos trabalhos arqueológicos constituem património nacional, competindo ao Estado e às regiões autónomas proceder ao seu arquivo, conservação, gestão, valorização e divulgação, através dos organismos vocacionados para os efeitos nos termos da lei. Também no ponto 3 do artigo 3, falava-se que a proteção do património cultural é um dever do Estado. Podemos considerar então que com esta lei todos nós ficamos descansados. No momento em que há uma escavação, todos os materiais que provêm dessa escavação automaticamente são considerados património nacional. E como património nacional, cabe ao Estado o seu arquivo, a sua conservação, a sua gestão, a sua valorização e a sua divulgação. Por isso, pela Lei do Património, este espólio está salvaguardado e é considerado património nacional. Também no Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos de 2014, uma vez que anteriormente já havia um outro regulamento, este é o mais atual que temos. No artigo 18 fala-se do espólio arqueológico e, para além, no ponto 1, referir que o espólio arqueológico é património nacional, vai mais longe especificando o que é este espólio arqueológico. Então, este espólio arqueológico é referido que é constituído por bens arqueológicos, móveis, artefactos, ecofactos e amostras, bem como o seu inventário e, muito importante também, o conjunto de documentação produzido quer no trabalho de campo, quer no gabinete, e que, no fundo, é esse conjunto de documentação que nos permite perceber estes materiais no seu contexto arqueológico e permite-nos compreender, por isso, as comunidades que estamos a estudar. Neste regulamento, no ponto 3, também é especificado o que é que acontece após a escavação a estes bens arqueológicos. Considera-se que o arqueólogo, o diretor científico da escavação, é o fiel depositário deste espólio, até que ele dê entrada para um depósito provisório. Por isso, e na verdade, quando um arqueólogo pede autorização de escavação, faz o seu PATA, imediatamente tem que dizer onde é que vai ficar o depósito provisório desta escavação. Ao arqueólogo, enquanto estuda, ele é o seu fiel depositário e, após o seu estudo, ele deverá ser colocado num depósito provisório. É referido ainda, eu passo o ponto 4 e o 5, que para este assunto não é tão importante, mas no ponto 6 é referido que os bens móveis são depositados devidamente tratados. Isto implica que são lavados, marcados, colados, inventariados, acondicionados, referenciados e acompanhados de toda a documentação produzida, quer no trabalho de campo, quer no trabalho de gabinete. Ou seja,
nós aqui vemos que, à partida, o arqueólogo é o fiel depositário durante o seu estudo, depois deve dar entrada num depósito provisório e, a seguir, será integrado num depósito definitivo. Portanto, tudo nos parece, a lei prevê todas as situações e incluindo, vamos falar agora um pouco primeiro dos depósitos definitivos e depois iremos ver o que é que na realidade acontece. Também cabe que a lei na altura dizia DGPC, agora será o PCIP, que irá definir onde é que o espólio vai ficar e mediante um conjunto de parceiros, e há um critério muito importante, que não haja a dispersão do espólio do mesmo sítio arqueológico. E também se refere que este depósito definitivo deve garantir as necessárias condições para a sua conservação e segurança. Ora bem, como vemos, a lei salvaguardou, portanto, o espólio arqueológico é um espólio arqueológico que automaticamente passa a ser património nacional, salvaguardou definindo o que é o espólio arqueológico e salvaguardou definindo as fases pelo que o espólio tem de passar. A fase de estudo, em que está entregue ao arqueólogo que fez responsável pela escavação, a fase de entrega numa reserva provisória e depois a sua integração num depósito definitivo. Mas, apesar disso, o arqueólogo luta incessantemente, bem como os arqueólogos responsáveis pelas extensões ou os arqueólogos das ex-direções regionais, têm um enorme problema de onde guardar este espólio e como geri-lo. Na verdade, as reservas provisórias são escassas e a maior parte das vezes apenas estão guardadas em armazéns que foram cedidos ou por autarquias ou por outras instituições, armazéns estes que nem sempre têm as condições necessárias para guardar este espólio. Assistimos ao longo dos tempos que as estações de arqueologia, as direções regionais, as antigas direções regionais de cultura, as direções regionais do antigo IPAR, tentaram providenciar o armazenamento e a salvaguarda destes espólios, mas usando instalações próprias, usando instalações emprestadas, mas esse trabalho foi sempre um trabalho muito ingrato e muito inconsequente. O que leva a que, na verdade, os fiéis depositários, ou seja, os arqueólogos que fizeram as escavações, ficam muitas vezes anos e anos com os materiais a seu cargo, porque têm dificuldade de... Então vamos continuar. Na verdade, os arqueólogos lutam por esta falta de locais, de reservas para depositar o seu espólio. Também os próprios técnicos da tutela têm e lutam com esse mesmo problema. O que significa que nós temos o espólio disperso muitas vezes em casa dos arqueólogos, em armazéns alugados pelas firmas de arqueologia, que produzem, que têm uma quantidade vasta de espólio, e, portanto, há uma dispersão do espólio, há uma falta de controle, há falta de segurança e também as condições de armazenamento nem são muito precárias. Na verdade, à medida que continuam a escassear as reservas e, ao mesmo tempo, temos um aumento significativo do número de espólio,
uma vez que aumentaram significativamente o número de intervenções urbanas e o número de intervenções de grandes obras públicas, como aliás acabámos de ver na comunicação anterior, o manancial de escavações que têm sido feitas e evidentemente, quanto mais escavações se fazem, mais espólio fica disponível. No que se refere às reservas permanentes, nós pensaríamos que depois de uma reserva provisória, os materiais deveriam passar para uma reserva permanente e consideramos que uma reserva permanente deviam ser realmente dentro dos museus de arqueologia. Os museus de arqueologia, aqui também voltamos ao mesmo problema. Os museus monográficos são escassos, dou aqui o exemplo de Conímbria, o exemplo de Freixo. Temos os exemplos de museus de arqueologia, na maior parte, têm uma capacidade de armazenamento já muito limitada pelas antigas coleções e praticamente é-lhes impossível receber os novos espólios. Apesar disso, temos alguns bons exemplos, não é? Nem tudo é mau. E temos alguns museus municipais que cuidam do seu espólio até à sua divulgação. E lembrei-me de dois casos, que talvez que o Museu Municipal de Torres Vedras, em que guarda o espólio do Castro de Zamojal e tem vindo a fazer um conjunto de exposições temporárias, a última é mais quase permanente, sobre precisamente o Castro de Zamojal. Ou então o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes, que é um museu recente, novo, e que também tem esta preocupação de salvaguarda do património e de divulgação do património nacional. No entanto, estes bons exemplos são exemplos esporádicos, são exemplos que não abrangem todo o território nacional. Eu considero que era urgente realmente criar uma rede nacional de reservas arqueológicas, nas quais o Estado providenciasse a sua gestão, podendo estabelecer protocolos ou parcerias com autarquias e outras instituições. Isto porque tem que haver, não pode haver, o espólio não pode continuar disperso, nem pode continuar a ser limitado às boas vontades das pessoas. Tem que haver realmente, o Estado tem que cumprir a sua missão. E a verdade é que nesta nova remodelação, as reservas parece que ficaram agora nas CCDRs, não vemos realmente a preocupação nestas reservas e, portanto, vamos aguardar e pelo menos era importante também sair daqui um apelo à criação de uma reserva nacional, de uma rede nacional de reservas. De forma a conhecer, a gerir, a conservar e a divulgar este espólio que é património nacional. Eu lá atrás não referi, perdemos uma hipótese, não vou falar agora, é capaz de ser melhor. Eu pus aqui e fiz um pequeno apanhado de quais seriam as condições de funcionamento das reservas arqueológicas para bens de escavações terrestres. Não falo aqui das escavações subaquáticas, uma vez que estas têm especificidades muito próprias. Pronto, em Xabregas temos a funcionar agora uma nova, remodelada, mas vou falar das reservas só das escavações direcionadas para o depósito das escavações terrestres. E isto parece, aquilo que eu vou dizer é muito simples, parece uma coisa de bom senso, mas a verdade é que nem sequer isto às vezes nós temos em atenção quando necessitamos de uma reserva arqueológica. É necessário pensar o espaço, os recursos humanos, os recursos informáticos. Vamos falar não do espaço. É preciso escolher edifícios em bom estado de conservação. E aqui eu lembro-me sempre que
perdeu-se até agora uma oportunidade única. Os nossos castelos têm geralmente armazéns militares construídos no século XVII, XVIII, que são edifícios ótimos, de boa construção, são edifícios térreos, que tendo um telhado em condições e as paredes em condições, tornar-se-iam ótimas reservas com condições ambientais únicas e naturais. Mas, portanto, diria eu, é preciso escolher, não pode ser qualquer edifício que serve para uma reserva arqueológica. Ele tem que estar em bom estado de conservação. O espaço deve ser térreo, com um bom acesso, um bom portão, que permita, portanto, a entrada dos contentores, com bom arejamento e também com uma garantia de segurança. Depois, este espaço deve ter condições ambientais naturais à partida, mas também tem que ter um controle ambiental, sobretudo de umidade e de temperatura. Estes são os básicos. Nestes espaços deveria haver áreas diferentes de armazenamento, com controles específicos, como é o caso dos materiais, os metais, por exemplo. Uma reserva deve ter áreas de armazenamento, áreas de gabinete e áreas também de arquivo. Raramente isto acontece. Para além dos espaços, uma reserva arqueológica tem que ter os recursos humanos mínimos. Uma reserva arqueológica tem que ter uma equipa mínima que permita a gestão, a manutenção e a conservação. Por exemplo, um arqueólogo responsável pela reserva, um conservador, restaurador, e esta mini equipa pode depois gerir ou orientar arqueólogos, conservadores, estagiários que venham fazer o seu estágio nesta reserva, ou outras equipas que se venham constituir. Estava a falar dos recursos informáticos, portanto, tem que haver o registro do sítio, conjunto de monumento arqueológico, registro dos contentores que dão entrada, registro da documentação, que é também guardada. E tem que haver um arquivo, porque a informática não é tudo, para além da base de dados, convém mantermos sempre um arquivo na qual se guarde toda a documentação produzida, e a lei é expressa e fala a documentação produzida desde o trabalho de campo até à publicação faz parte deste património nacional. Em conclusão, eu gostaria de ver uma melhoria das reservas arqueológicas, pois elas são os fundamentos da manutenção, da salvaguarda dos bens arqueológicos e também da sua preservação e disponibilidade para futuros estudos com novas tecnologias. Temos que nos lembrar que a tecnologia está sempre a avançar e, efetivamente, os nossos espólios, para além de serem estudados a nível da forma, de como foram produzidos, cada vez mais nós usamos as tecnologias, as geociências que nos apoiam e que nos permitem ir mais longe no conhecimento. Por isso, estas reservas não só salvaguardam o património arqueológico, como também os futuros trabalhos de arqueologia, de estudos sobre estes materiais. Da minha parte, eu apresentei o que queria, ou seja, é um alerta para as necessidades de uma reserva e o que é que uma reserva implica, e pedi à doutora Alexandra Figueiredo para apresentar aqui o seu mapa mental. A doutora Alexandra Figueiredo é agora responsável pelo Centro de Gestão e Reserva de Dados e Bens Arqueológicos, e eu começo pelo nome. Ela nos chamou à reserva desta área do país a reserva arqueológica. Não, ela falou Centro de Gestão e Reserva de Dados e Bens Arqueológicos. E tem aqui todo o esquema de
de recepção desta reserva de dados e bens arqueológicos. Dados digitais, analógicos, os materiais arqueológicos e depois o que é que toda a orgânica, desde que entram no novo espaço do Politécnico cedido para este Centro de Gestão e Reserva de Dados e Bens Arqueológicos. Eu tive a sorte de agora fazer o depósito provisório de alguns materiais arqueológicos provenientes das minhas escavações no Convento de Cristo e por isso tive acesso a esta renovação deste Centro de Gestão e Reservas de Dados e Bens Arqueológicos. Gostaria de ver este trabalho replicado em todo o país e, sobretudo, com uma gestão nacional de todos estes dados. E, por mim, eu fico por aqui, agradeço a vossa atenção